qual caixa de som eu devo comprar? Essa é uma pergunta clássica que os compradores dos meus amplificadores costumam fazer. Ou reformulando, qual caixa de som você recomenda? Mas, novamente, precisamos olhar para mim mais uma vez. Como engenheiro, atuo em um nicho bem específico e não sou vendedor de caixas de som. Eu não posso testar uma quantidade enorme de caixas de som. Quem pode fazer isso são os vendedores, então essa pergunta deve ser feita na loja. Mas eu entendo por que me fazem esse tipo de pergunta. No mundo moderno, o marketing funciona de forma tão sofisticada que fica muito difícil distinguir o que é verdade e o que é lenda. E neste vídeo vou tentar dar a vocês algumas bases teóricas. Eu não posso dizer quais caixas de som vocês devem comprar. Vocês precisam ir e ouvir. Aqui eu concordo com todos os vendedores que dizem que é preciso ir e ouvir. Mas, por outro lado, existe uma certa teoria por trás disso. E, se soubermos essa teoria básica, conseguimos nos orientar muito melhor e entender com mais facilidade onde o marketing está nos enganando e onde há um vendedor honesto, que realmente quer indicar um bom equipamento, uma boa caixa de som. Alguém apaixonado pelo assunto que entende do tema e pode dar um conselho útil. E para resistir ao marketing, precisamos aprender a teoria. Sim, eu sei, isso pode ser chato. Sim, eu sei, lá não tem imagens bonitas nem informações fáceis de absorver. Mas, sem teoria, é praticamente impossível se orientar no mundo moderno e agressivo do marketing. E o primeiro conceito que precisamos entender muito bem é a compensação de Baffle. Baffle Compensation, também chamada de compensação do passo de Baffle. Baffle Step Compensation, graduação. Esse conceito é importante na acústica e no design de alto-falantes. Ele leva em conta a mudança na resposta de frequência do alto-falante ou da caixa, devido ao tamanho do painel frontal do gabinete, o baffle. Quando o alto-falante emite som, ele se comporta de forma diferente nas frequências altas e baixas. As frequências altas têm comprimento de onda curto, menor que o painel frontal, e são emitidas para frente, já que o baffle impede que o som contorne a caixa. Já as frequências baixas têm ondas longas, por exemplo, a cerca de 100 Hz. O comprimento de onda é de 3 metros, bem maior que a nossa caixa de som. Nesse caso, o som contorna livremente o gabinete e é emitido em todas as direções, o chamado espaço 4π. Mas na prática é como uma esfera. Se olharmos para a caixa de som, seja ela retangular ou de qualquer outro formato, ainda assim ela se comporta como um emissor pontual, irradiando igualmente em todas as direções. Devido à transição da emissão direcionada para a não direcionada, o nível dos graves pode cair em até 6 decibéis, deixando o som mais fino e desequilibrado. Estamos falando aqui de pressão sonora. E se lembrarmos que a pressão sonora tem uma relação logarítmica com a potência do amplificador, então uma queda de 6 decibéis equivale à metade. Para compensar isso, precisamos aumentar a potência em 4 vezes. Ou seja, se estávamos ouvindo a 40 watts, agora, para compensar esses 6 decibéis, precisamos de 160 watts. A compensação do baffle step corrige essa queda. Normalmente, isso é feito por meio de um circuito passivo LR, indutor mais resistor, ou em sistemas ativos, onde usamos DSP ou equalizador. Lá tudo isso é muito mais simples. Mas como isso é calculado? É a frequência em que começa essa transição da emissão em 4π para meia esfera, ou seja, apenas para frente. Aqui temos a fórmula, 115 dividido por W, onde W é a largura do baffle em metros. E aqui temos os cálculos clássicos. Bem, 20 centímetros são típicos para caixas de chão pequenas ou caixas de prateleira. E, refazendo a conta, essa influência começa por volta de 575 Hz. 30 centímetros, isso é mais ou menos uma clássica S90. Ela é um pouco mais larga, sim, e isso dá 383 Hz. Esses painéis frontais grandes são bem clássicos. Não sei. Nas primeiras produções, isso é Pioneer, isso é JBL.
tinham cerca de 40 centímetros de painel frontal, às vezes até mais. 288 Hz. Da mesma forma, se olharmos como podemos corrigir isso, se for sugerido um indutor e um resistor, isso não é muito ideal em um crossover passivo embutido na caixa. Há perdas adicionais e menor controle do alto-falante de graves. E isso geralmente era resolvido de forma semelhante ao que foi feito na S90. Lá havia um interruptor grande e simplesmente reduzíamos médios e agudos para manter o equilíbrio. Como isso aparece na prática? Aqui eu peguei um caso ideal. Temos uma caixa esférica, um corpo esférico. Nela há um alto-falante com painel frontal. E acontece que, em altas frequências, a emissão ocorre em 180 graus, apenas para a frente e para os lados. E, quando o comprimento de onda fica longo, o som é emitido em todas as direções. Em uma câmara anecoica, metade da pressão sonora se perde. Que conclusão podemos tirar disso? Se colocarmos a caixa de som perto da parede, vamos receber esse reforço de volta. Sim, perto da parede os graves funcionam muito melhor. E no canto então ficam ainda mais fortes. Mas se afastarmos da parede, os graves desaparecem. E aí surge um desafio. Como a caixa é passiva, com filtros embutidos, só conseguimos ajustá-la para uma dessas situações. Se quisermos ajustar a caixa para soar corretamente perto da parede, então na câmara anecoica precisamos ter uma queda. É assim que ela deve medir em free space, ou seja, na câmara anecoica. Fazemos o ajuste considerando essa queda. E, ao ouvir na sala, colocamos perto da parede e recuperamos essa perda como compensação. Essa curva deve ser assim. Ela precisa ter esse formato. Então, a partir de certa frequência, a resposta começa a subir, sobe mais, mas depois isso é compensado e resulta em uma resposta praticamente ideal. Mas se tivermos um cômodo grande, podemos afastar a caixa da parede traseira. Nesse caso, ajustamos tudo para zero. E se encostarmos na parede, teremos graves em excesso, um som abafado e desagradável. Ou seja, existem dois tipos de caixas. As que devem ficar próximas da parede e as que funcionam melhor afastadas, em ambientes maiores. E como eu disse, na S90 isso é resolvido com um interruptor de menos 3 ou menos 6 decibéis, reduzindo os médios e agudos, exatamente. Assim reduzimos essa faixa e voltamos a ter um som equilibrado. Mas precisamos de 4 vezes mais potência para alimentar essa caixa em comparação a quando ela está encostada na parede. Isso é importante de entender. Ao escolher a caixa, precisamos saber como ela foi ajustada na câmara anecoica. Se ela foi pensada para ficar perto da parede ou longe dela? E como mais podemos resolver esse problema? Você já deve ter ouvido falar de caixas com bi-amping. Existe esse tipo de jumper e o filtro de graves fica separado do filtro de agudos. O que alguns vendedores desonestos costumam fazer? Eles vendem para você um cabo que de um lado é único e do outro tem 2 pares. Mas não é para isso. Isso é desnecessário. Para isso existem os jumpers que colocamos nos terminais da caixa. Basta apenas um par de cabos. Bi-amping significa usar 2 canais de amplificação para uma mesma caixa, cada um com controle separado. Quando a caixa está perto da parede, no woofer você reduz o excesso. E quando está longe da parede, você aumenta. Para o woofer é necessário um amplificador mais potente. Eu diria, se perto da parede 100 watts são suficientes, longe dela você pode precisar de até 400 watts no cenário ideal, só por causa da posição da caixa. E se você colocar no canto, no chão, ainda ganha um reforço extra, o chamado room gain. Esse ganho da sala pode ficar entre 8 e 12 decibéis. Com isso, mesmo um amplificador de menor potência consegue alimentar bem a caixa, graças a esse ganho adicional do ambiente.
É importante entender como essa física funciona. Assim conseguimos tomar decisões mais acertadas. Para quem comprou uma caixa grande demais para o ambiente, isso significa que o Biamping pode ajudar a alcançar um grave bem equilibrado. E o resultado pode ficar excelente. Segunda parte. Aqui, veja, em 100 Hz, onde está nosso grave principal, temos uma queda na resposta dentro do ambiente. Vamos falar sobre isso. No ambiente, essas quedas de grave acontecem por interferência entre o alto-falante e as superfícies. É a interação entre a onda direta e a onda refletida pela parede. Bem, já que o comprimento de onda é longo maior que da caixa de som. Então, tanto para frente quanto para trás, temos praticamente a mesma intensidade de pressão sonora. Se o alto-falante estiver a uma distância deste da parede, a onda refletida percorre um caminho extra e pode chegar em oposição de fase, causando cancelamento. O primeiro cancelamento mais profundo ocorre quando... E aqui temos a fórmula. A velocidade do som dividida por 4 vezes a distância até a parede. E essa distância é medida a partir do centro do alto-falante, não da parte traseira da caixa, mas do centro do driver. No caso do woofer, ele fica um pouco recuado dentro da caixa. Bom, isso depende de como o cone é construído. Aqui foram feitos cálculos para determinar em que distância do woofer ocorre essa queda. A queda mais incômoda acontece por volta de 100 Hz, quando ocorre. Bem, 10 centímetros só seriam possíveis em caixas muito pequenas. Em caixas maiores isso não acontece. 20, 30 centímetros, normalmente a caixa acaba ficando a uns 40 centímetros da parede, se tentarmos posicionar de forma mais justa. Nesse caso, teremos uma queda por volta de 214 Hz, aproximadamente. E quanto mais nos afastarmos, a 1 metro, por exemplo, a situação já fica ruim. Fica ruim porque essa queda cai exatamente na região do grave. Músicas com ritmo bem marcado acabam sofrendo bastante. E 1,5 metro também não é ideal. Em 50 Hz há muitos instrumentos graves importantes. Essas duas regiões não são boas. Então, o ideal costuma ser algo como 50 ou 40 centímetros de distância. Se o woofer estiver exatamente a 1 metro, aí é uma situação bem desfavorável. Que outras conclusões podemos tirar? Se conseguirmos posicionar bem perto da parede, se o tamanho da caixa permitir, e se ela tiver um painel frontal largo, pode ser que esse efeito nem aconteça. Isso porque a compensação de baffle impede que essas frequências, onde ocorre a compensação total, sejam irradiadas para trás. Elas vão apenas para frente, e aí o problema desaparece. No fim, sempre existe um compromisso entre posicionamento da caixa, dimensões e outros fatores. E como isso funciona na prática? Aqui temos um exemplo. Colocamos a caixa aqui e temos a emissão direta. Ela começa a partir de 1/4 de comprimento de onda. Como o alto-falante emite para frente, ali temos o máximo de pressão sonora. Parte da energia vai para trás, e existe uma frequência em que ocorre cancelamento total. Se subtrairmos da principal, temos 0, em todos os pontos. 0, 0, 0. A soma é 0. Esse é o pior cenário. Por isso, precisamos ajustar a posição da caixa e medir esse comportamento para encontrar o posicionamento ideal. Posicionar corretamente. A medição é feita mais ou menos a partir do centro do driver, certo? E a partir daí medimos até a parede. Se a nossa sala for grande, as paredes laterais estão distantes. Nesse caso, essa influência é muito maior. Já em uma sala menor, temos teto, chão e paredes mais próximos. Então esse efeito é menos pronunciado, pois recebemos reflexões em diferentes fases. Assim, o grave tende a ficar mais equilibrado. Por isso, em um cômodo pequeno, o grave costuma ser melhor do que em um grande. Em ambientes maiores, tudo depende muito mais de onde posicionamos a caixa. Há apartamentos com pé direito alto, de 3 metros ou mais. A onda sonora perde intensidade proporcionalmente ao quadrado da distância. Então essas perdas ficam bem perceptíveis. E é importante entender que isso não pode ser compensado com um equalizador. Quanto mais você aumenta essa frequência, mais aumenta também o som refletido. No fim, tudo se anula. Os vizinhos sofrem, mas você não ganha grave de verdade.
Só o posicionamento correto da caixa garante um grave decente. Se colocar no lugar errado, o grave simplesmente desaparece. Fica muito fraco. Por isso, a posição das caixas é fundamental. Aqui vai mais um exemplo. Você pega uma caixa distante, embute na parede. Parece ótimo, certo? Mas, se prender na parede com suporte, teremos uma queda. Se a frente da caixa estiver a 20 centímetros da parede, isso gera uma queda por volta de 200 Hz, bem significativa. Por isso, em estúdios, elas não ficam coladas na parede. São trazidas para frente, deslocando essa queda para frequências mais baixas, fora da faixa útil, e são colocadas em suportes, próximas à mesa de som. Outra categoria importante é a primeira reflexão sonora, ou seja, temos o som direto da caixa e o primeiro som refletido, geralmente pela parede. Isso prejudica a imagem sonora porque nossa percepção de direção depende da diferença de fase entre os ouvidos. Quando recebemos sinais adicionais, eles distorcem essa percepção. E o que é o tempo da primeira reflexão? É o atraso entre o som direto que vai do alto-falante ao ouvinte e o primeiro som refletido que bate em uma superfície, parede, chão, teto ou mesa, antes de chegar ao ouvinte. Esse atraso é muito curto, geralmente entre 2 e 20 milissegundos, mas afeta bastante a clareza, a imagem sonora e a resposta de frequência. Até cerca de 20 milissegundos percebemos a reflexão como parte do mesmo som, não como eco. E como calculamos essa primeira reflexão? Temos o caminho direto, alto-falante até o ouvinte, e o refletido, alto-falante, superfície, ouvinte. O caminho refletido é maior, portanto, subtraímos o caminho direto, dividimos pela velocidade do som no ar e obtemos o tempo de atraso. E esses são valores típicos. Em uma sala real, a parede lateral gera reflexões entre 3 e 10 milissegundos, ainda percebidas como um único som. O teto de 4 a 12 milissegundos, o chão de 1 a 5 milissegundos, as caixas geralmente ficam mais próximas do chão. A mesa no estúdio de 0,5 a 2 milissegundos e a parede traseira de 10 a 40 milissegundos, dependendo do tamanho da sala. Atrasos menores que 20 milissegundos não são percebidos como eco. O cérebro os integra ao som direto, o que pode causar filtragem em pente, imagem estéreo borrada, piora na localização e alteração do timbre. Mas o que mais incomoda é a perda de definição no palco estéreo. Queremos ouvir cada instrumento com clareza. Por que isso é importante? Se a reflexão chega antes de 20 milissegundos, ela interfere no som direto, reduz a precisão e colore o áudio. Se chega entre 20 e 30 milissegundos, o cérebro percebe como uma espacialidade agradável. E não como distorção. Por isso é tão agradável ouvir música em um ambiente aberto ou em um cômodo. E muitas vezes isso soa mais agradável do que fones de ouvido. Essa sensação de espaço adiciona uma experiência extra. E se a reflexão chega depois de 50 milissegundos, aí sim temos eco. Percebemos como repetição do som. Nosso cérebro é muito eficiente. Bem, que outra conclusão podemos tirar? Em uma câmara anecoica temos apenas o som direto. Ou seja, a resposta de pressão sonora representa exatamente o que ouvimos, mas, em uma sala real, o cérebro integra o som direto com as reflexões. Por isso, algo que mede perfeitamente em uma câmara anecoica nem sempre soa agradável em um ambiente real. Às vezes, a monitoração em estúdio não soa tão bem, porque a sala foi tratada de forma muito rígida. É ótimo para a medição, mas pode perder aquela sensação de espaço. Se ajustarmos bem uma sala comum, mesmo sem tratamento pesado, o resultado pode ser extremamente agradável, até mais que em estúdio. No estúdio pode ser mais preciso. Mas para ouvir música, uma sala comum pode ser muito mais confortável. Ou seja, uma sala não tratada não é necessariamente ruim. Às vezes basta um tratamento leve. Veja um exemplo de cálculo. Vocês podem pausar e conferir. E o que vemos aqui? Se quisermos ouvir com qualidade,
O mais problemático costuma ser a primeira reflexão da parede lateral, que geralmente está bem próxima. Em termos de intensidade, ela pode ser quase igual ao som direto, então precisamos tratar isso com cuidado. Porque se esse painel absorve as frequências de forma desigual, e normalmente esses painéis não absorvem os graves, e a partir de uns 500 Hz começam a absorver, então a resposta direta fica equilibrada. Mas os graves e agudos continuam sendo refletidos. Ficam muitos graves e poucos agudos, e o som acaba ficando abafado. Por isso, ao usar painéis acústicos, é preciso saber exatamente como utilizá-los e se realmente são necessários. Eu diria que, com um bom posicionamento das caixas, muitas vezes dá para dispensar esses painéis. E se colocarmos no canto, também pode ser uma boa opção. Mas o grave vai ficar mais intenso, então o buy-amping se torna quase obrigatório. Nesse caso, a diferença entre som direto e refletido será pequena e teremos um bom palco sonoro. Além disso, ao escolher uma caixa de som, existem muitas teorias e também muito marketing sobre como o som deveria ser. Dizem que se você não tem um sistema de 5.000 ou 10.000 euros, não sabe o que é um bom som, mas isso não é verdade. É totalmente possível obter um som excelente por um preço razoável se você entender a teoria. Muitas vezes me perguntam nos comentários: que equipamento você usa? Você não tem um amplificador de 5.000, então não pode falar de áudio de qualidade. Mas as pessoas não entendem que, se eu, como engenheiro, sei como isso funciona, não faz sentido pagar 5.000 em um amplificador. Porque não há nada ali que justifique esse valor. Um amplificador topo de linha pode ser feito por cerca de 1.000 euros. Então eu não compraria algo assim, porque não faria sentido para mim. E não é sobre dinheiro, é sobre coerência. Eu não vou cair em um marketing sem fundamento. Isso não quer dizer que um equipamento de 5.000 seja ruim, mas eu prefiro extrair o máximo valor pelo que pago. Isso é o princípio de Pareto. 20% do investimento para 80% do resultado. No áudio, muitas vezes, você já alcança 90% a 95% do resultado com bem menos investimento. E aí surge a dúvida: precisamos mesmo de tweeters de diamante? Ou de berílio, ou qualquer outro material super premium? Houve um experimento com engenheiros de áudio, todos jovens, com várias medições e diferentes tipos de música. E veja o que aconteceu. Temos a S30 com subwoofer. As distorções, segundo a documentação de fábrica, ficam entre 3% e 5%. E na prática, esses jovens não perceberam essas distorções, ou seja, é um alto-falante relativamente bom. E hoje um bom alto-falante de médio para um sistema de 3 vias, com distorção abaixo de 1%, pode custar cerca de 50 euros, e é justamente nessa faixa crítica que ele se mantém próximo de 1%. Ou seja, até alto-falantes baratos podem soar muito bem. Muitas pessoas nem percebem 3 ou 5% de distorção. A distorção harmônica total também é um tema bastante discutido. Ao escolher uma caixa de som, a gente toma decisões baseadas no que sentimos. Precisamos de uma caixa que desperte algo mais instintivo em nós. Nossa civilização é recente. Por muito tempo vivemos de forma muito mais primitiva. Ficávamos ao redor da fogueira, ouvindo ritmos, dançando, sentindo a música de forma mais visceral. Essa essência ainda existe dentro de nós, e a música é uma das formas de acessá-la. Ela nos traz prazer, emoção e conexão. E a sua caixa de som precisa entregar isso, transmitir energia e emoção. Para trabalhar eu uso caixas de estante, monitores de estúdio profissionais. Inclusive agora estou gravando ouvindo nesses monitores. Mas eu não uso monitores de estúdio para ouvir música. Eu tenho uma caixa grande de 3 vias. E nela o grave é fundamental. Um bom grave exige volume físico. Não dá para ter isso em caixas pequenas. E ao escolher sua caixa, pense em como você vai ouvir música. Eu, por exemplo, escuto música sozinho.
Quando está de fundo, conversando com amigos, é diferente. Mas quando vou realmente ouvir, eu faço isso sozinho. E eu escolho o repertório que agrada à minha réptil interior. E não importa o que os outros dizem. Ela é muito independente, tem uma couraça séria e não liga para o que os outros falam. É disso que eu gosto. E é isso que eu escuto. Tem mais uma parte filosófica nisso. E tem um ponto interessante. Conheço pessoas com equipamentos caríssimos que ouvem só uns 100 CDs, porque o resto não é bem gravado. Mas isso também não faz sentido. Existe muita música excelente que não foi gravada de forma perfeita, e ainda assim merece ser ouvida. Por exemplo, você gosta de uma música, e de repente ouve, ou a inteligência artificial te sugere outra música da Croácia, com um artista incrível, ou da Grécia, com um pianista tocando algo lindíssimo que você passa a gostar. Não devemos limitar nosso repertório por causa de exigências excessivas com a qualidade da gravação. Claro, a gravação tem um papel enorme, muito importante, principalmente em estúdio. Mas não precisamos descartar MP3. Não é tão ruim assim, principalmente se vier de uma boa fonte original. Dá para alcançar cerca de 95% do resultado. Isso também é uma questão filosófica. Onde traçar o limite? Se exigirmos perfeição, não teremos praticamente nada para ouvir. E quanto a escolher caixas por review? Existe um especialista, um blogueiro, que dedicou a vida a analisar caixas de som. Ele tem equipamentos de medição caríssimos, na casa de 100 mil, e já mediu inúmeras caixas. Mas aí vem a questão: dá para recomendar uma caixa só com base em medições? Não dá. Eu mesmo já vi essas análises todas. E ainda assim não consigo escolher só por isso. Mesmo com todo o conhecimento e teoria em acústica, ainda é preciso ouvir. Esse blogueiro tem um site próprio, onde ele mediu uma quantidade enorme de diferentes caixas de som, praticamente todas as boas ele já analisou. E lá há informações bem detalhadas, vídeos e várias medições dessas caixas, para quem gosta desse tipo de análise. Mas você não precisa medir tudo sozinho. Alguém já fez isso por você. Ele também tem um canal com uma quantidade enorme de vídeos, onde ele explica essas caixas e essas medições. Mas, para mim, o mais importante é o conteúdo educativo, que ajuda a entender como tudo funciona. Ele explica bem os conceitos. Sim, está em inglês, mas com tradução automática dá para acompanhar. Na minha opinião, é um dos melhores criadores de conteúdo nessa área hoje, inclusive colaborando com grandes fabricantes de caixas de som. Mas ainda assim dá para escolher uma caixa só com base nessas análises? Na prática não dá. Quase todas são boas. Qual escolher? É difícil dizer. Eu, por exemplo, gosto de caixas de 3 vias para um ambiente pequeno como este. Algo como a S90, versões modernas dela ou equivalentes de fabricantes atuais. Quando bem projetadas, chegam muito perto do ideal. Estamos falando de cerca de 95% do máximo possível. Mas quando vemos reviews e análises por aí, o que acontece? O marketing moderno distorce um pouco as coisas. Como muita gente depende disso, ninguém fala claramente quando algo é ruim. E acabam surgindo descrições meio vagas. Vamos ver 2 exemplos. Primeiro, Tannoy Revolution Signature corrente contínua 6. O que dizem? Que o sistema oferece alta definição de detalhes, especialmente em volumes moderados com uma apresentação agradável e baixa coloração sonora, mas em volumes altos pode soar áspero e agressivo. O que não dizem claramente, que o woofer não dá conta. A caixa perde equilíbrio em volumes mais altos. Isso é o ponto principal. Fica difícil de ouvir. Outro exemplo. Klipsch Heresy 4. Essa é uma caixa muito boa. Uma caixa de corneta bem diferente. As análises dizem que tem ótimo equilíbrio tonal,
mas que os graves parecem pouco profundos, supostamente por causa da ausência de distorção, e que o grave é tão limpo que parece leve por não ter distorções harmônicas típicas de sistemas com woofers menores. Mas na prática isso não faz sentido. Essa caixa foi projetada de outra forma. Ela não tem esse grave profundo porque foi pensada para uso em canto. Quando colocada no canto, tudo se compensa e o grave aparece com força. Ou seja, não é defeito, é ajuste de projeto. Se olharmos a resposta, em 100 Hz já há impacto. E no canto, especialmente no encontro com o chão, ganhamos de 8 a 12 decibéis por causa das reflexões, o que completa o grave. Por causa do painel frontal largo, em algum ponto essa região começa a subir. Então, a partir de uns 200 Hz, começa o que chamamos de compensação. Ali temos cerca de 6 decibéis, e depois isso gera algo assim. Um ganho adicional? Sim, claro. Depois vai cair, mas ela pode soar muito bem até 50, ou até menos, quase 40 Hz. Pode ser uma caixa realmente excelente. Mas se afastarmos da parede, pela teoria que vimos, ela vai perder profundidade. E é isso que a análise tenta explicar, mas na prática ela perde sim. Ela foi projetada para uso no canto, e não são 6, mas 8 a 12 decibéis de ganho, exatamente o que completa essa resposta. E assim essa faixa se estende melhor, com mais presença. No geral, o que posso dizer? Muitos reviews poderiam explicar isso melhor, mas acabam sendo confusos. Se você tem um quarto pequeno e precisa colocar no canto, essa é uma excelente escolha. Isso é fundamental na hora de decidir qual caixa comprar. Aqui temos outra caixa, uma JBL clássica, uma S90 moderna. Ela reproduz música rítmica de forma muito agradável, mas foi pensada para ficar um pouco afastada do canto, talvez próxima da parede, com um grave mais presente. E o resultado é muito bom. Mesmo assim, ao ver reviews, eles mostram gráficos e falam bastante, mas no fim não dá para saber exatamente como ela soa. Hoje, muitas dessas irregularidades podem ser corrigidas com DSP, processamento digital de sinal. Mas, no geral, essas caixas já soam bem. Foram desenvolvidas ao longo de muito tempo, então há sempre um certo compromisso. E se quiser, dá para ajustar um pouco. Mas também é importante considerar a sala. Em ambientes não tratados, os reflexos podem compensar picos e vales na resposta. Frequências altas são mais absorvidas, enquanto as baixas refletem nas paredes. Então, parte dessas irregularidades pode ser compensada naturalmente, mas só ouvindo para saber. Este é o modelo maior da mesma linha, contudo mais bem ajustado. Próximo à parede, em uma sala grande, ele compensa totalmente e soa muito bem. A caixa anterior custa cerca de 3.000 euros o par. Esta aqui chega perto de 6.000 euros o par. Mas ela é muito maior e grave de qualidade. Grave custa caro. Aqui os graves são realmente muito bons. Todos os usuários comentam que o resultado é excelente. Quando falamos de caixas boas e ruins, Paul Klipsch, fundador da Klipsch, definiu os principais critérios de uma boa caixa acústica. E vamos ver o que ele disse. Existem 4 critérios principais. Primeiro, alta eficiência e baixa distorção. Ou seja, mesmo amplificadores pequenos conseguem alimentar a caixa, que normalmente será grande. Esse é um parâmetro difícil de atingir. Eficiência e baixa distorção tendem a se contrariar. Para ter mais controle, precisamos de suspensões mais rígidas e alto-falantes maiores, bem maiores. Segundo ponto, direcionalidade, especialmente importante em salas não tratadas. Com caixas de corneta conseguimos direcionar o som e reduzir reflexões indesejadas. Isso ajuda a criar uma imagem estéreo mais precisa e natural.
Mas não é fácil de fazer. Existem poucas caixas com corneta bem projetadas. Terceiro, alta capacidade dinâmica. Caixas distantes falham aqui rapidamente. O woofer chega ao limite e surgem distorções. Na prática, caixas distantes funcionam bem até cerca de 1 metro. São monitores de campo próximo. Não faz sentido usá-las em ambientes grandes. Quarto ponto, resposta de frequência plana, muito discutida e medida. Existem opiniões diferentes sobre o quanto isso importa. Mas, em geral, uma variação de até 2 decibéis é excelente. Até 3 decibéis ainda é aceitável. Hoje isso é fácil de alcançar. Os outros 3 critérios são os realmente difíceis e caros. E é justamente nisso que o marketing costuma focar. Mais uma observação importante. Por volta de 1990 surgiram essas caixas em formato de torre, e do ponto de vista acústico não são a solução ideal. Em geral fazem essas torres, colocam várias divisórias internas e depois preenchem com materiais absorventes. Mesmo assim ainda surgem ressonâncias. Mas existe outra abordagem, usar o chamado número de ouro, onde as proporções da caixa evitam sobreposição de ressonâncias, distribuindo-as melhor entre as dimensões. Isso é conhecido como Golden Ratio. Se a caixa for construída assim, basta um pouco de material de amortecimento. Ela terá menos ressonâncias e um som mais limpo. Ou seja, podemos optar por um projeto bem resolvido ou compensar com enchimento interno. Uma vantagem dessa abordagem é que, para ganhar mais 6 decibéis, podemos adicionar um segundo woofer. A própria construção permite isso com facilidade. Existem muitas caixas assim, incluindo as chamadas configurações 2,5. Nesse caso, temos 2 woofers. Um deles também atua nas frequências médias, além do tweeter. Mas para mim isso ainda é um compromisso. Aqui temos outros formatos. Caixas distante, monitores de campo próximo, normalmente com um woofer de 6,5 polegadas e um tweeter, funcionam bem até cerca de 1 metro. Ótima imagem, bom palco, construção simples, sistema de 2 vias com crossover básico. São acessíveis e eficientes, mas limitadas a curta distância de audição. Existem versões maiores, claro, mas qual é o problema? Com woofers de 8 polegadas começamos a ter direcionalidade. E aí o tweeter precisa trabalhar com guia de onda, tipo corneta. Assim, os padrões de dispersão se alinham melhor, especialmente na região do crossover, por volta de 1,5 kHz. Caso contrário, as emissões laterais não acompanham as diretas. Mas em salas grandes com paredes distantes, isso pode não ser um problema. No geral, eu prefiro sistemas de 3 vias. Eles alcançam frequências mais baixas, até 40 Hz, e bem projetados chegam a 25 ou 30 Hz. São maiores e mais caros, mas representam uma solução quase ideal, com pouquíssimas limitações. Pode haver questões de alinhamento de fase, já que os centros dos drivers não coincidem. Em ambientes comuns isso quase não importa, mas em estúdios pode ser relevante. Aqui entram todas as arquiteturas de caixas acústicas e recomendações de crossover. Sistemas de 2 vias e de 3 vias, onde o espectro é melhor distribuído, o grave vai até cerca de 40 Hz e o médio fica mais controlado. Aqui temos um exemplo ideal, um woofer de 8 polegadas, um médio de 4 e um tweeter de 2 a 2,5 polegadas. É uma configuração comum, com excelente desempenho e praticamente sem compromissos. O woofer pode ser maior, 10 ou até 12 polegadas, e o médio pode ser de 5,5 polegadas. Com isso, temos um sistema equilibrado e de alta qualidade. Aqui vemos a versão maior. Todas as arquiteturas estão representadas. E para quem busca o máximo desempenho, onde estão os principais problemas? Com crossover passivo, temos pouco controle sobre as frequências médias.
Elas dependem basicamente da suspensão do alto-falante. O controle elétrico é limitado. O fator de amortecimento é baixo, pois há resistores e outros elementos no caminho. Na prática, controlamos quase tudo mecanicamente, pela suspensão. Por isso precisamos de bons drivers, ou seja, alto-falantes de qualidade são essenciais. Nos agudos ocorre algo semelhante. O controle também é limitado e depende muito do próprio driver. Já com sistemas ativos, o filtro vem antes do amplificador, permitindo controle elétrico direto sobre cada via. Assim, até drivers mais simples podem apresentar excelente detalhamento. Cada via tem seu próprio amplificador sem perdas intermediárias. Com um sistema ativo de 3 vias, elevamos o desempenho para outro nível. Para quem busca o melhor, a solução é clara: sistemas ativos. Esse é o próximo passo. Há também outros especialistas que montam estúdios e produzem conteúdo educativo, vale a pena acompanhar. Muitos mitos do marketing acabam se desfazendo quando entendemos como posicionar corretamente o sistema. E, no final, antes de escolher uma caixa, precisamos entender como realmente ouvimos música. Se ouvimos com atenção, sozinhos ou apenas como som ambiente em grupo, isso significa que podemos encontrar um ponto específico na sala onde tudo soa bem. Também dá para colocar as caixas em rodinhas para que no uso casual fiquem em um canto. E quando quisermos ouvir com qualidade máxima, levamos para o ponto ideal de audição. Se não houver crianças pequenas, essa solução funciona bem. Caso contrário, pode ser arriscado. Devemos avaliar com realismo onde posicionar as caixas e qual é o melhor lugar. Existem muitas recomendações. Isso daria um vídeo só sobre o tema. Mesmo sem tratamento acústico, podemos reorganizar os móveis para melhorar o som. A sala continua a mesma, mas com um layout melhor ajustado para a audição. Isso já pode fazer uma grande diferença. Claro, há também o orçamento. Já adianto, por menos de 1.000 euros, dificilmente se compra algo realmente bom novo. Boas caixas novas começam por volta de 2.000 euros. Mas no mercado de usados há muitas oportunidades. Depende do que aparece. E em quem confiar, nem sempre é claro. Por isso, você precisa ouvir e entender a teoria e desenvolver seu próprio critério. Quando o assunto é caixa de som, ouvir é essencial. Nisso, até os audiófilos mais exigentes têm razão. E é importante imaginar como isso vai soar na sua casa. Mesmo ouvindo na loja, use a teoria para prever o comportamento no seu ambiente. E muitas coisas podem ser ajustadas com biamplificação. Em vez de um amplificador estéreo, você pode usar 2 ou até 4 canais. E onde economizar? Podemos melhorar caixas antigas com upgrades. Meu público principal é o pessoal do Faça Você Mesmo, que gosta de aprender e modificar. Só trocando médios e agudos já dá para melhorar muito o som. Drivers modernos de médio e agudo são muito bons hoje. Outra opção é transformar caixas em sistemas ativos. O resultado pode ser significativamente melhor. E por fim, as soluções com corneta, mais complexas e caras, como a linha Klipsch Heritage, desenvolvida ao longo de muitos anos. Mas, quando funciona, há muitos relatos entusiasmados sobre essas caixas. As mais baratas custam cerca de 3.000 euros e quase não aparecem no mercado de usados. Quem compra, normalmente fica satisfeito. No meu caso, se eu não pudesse construir ou ajustar algo por conta própria, provavelmente escolheria uma solução com corneta. Talvez não seja a opção mais precisa, mas a microdinâmica dos drivers de compressão é diferente.
Um alto-falante comum tem cerca de 1% de eficiência, enquanto os de compressão chegam a cerca de 30%. O som é gerado de outra forma, e a direcionalidade em salas não tratadas ajuda bastante. Mas isso é questão de gosto pessoal. Se tivesse oportunidade, eu ouviria. E voltando aos princípios principais, alta eficiência e baixa distorção. Hoje já temos alto-falantes com menos de 1% de distorção. Excelentes modelos custam cerca de 50 euros. Direcionalidade é complexa e cara. Dinâmica também exige caixas grandes. Já a resposta de frequência plana é fácil, por isso o marketing foca tanto nisso. Esses fatores mais importantes quase não são mencionados porque são difíceis e caros de implementar. Muitas caixas são descartadas por esses critérios, mas no marketing todas parecem adequadas. É aí que o marketing atua. E o que me chamou a atenção? As clips, em um ambiente pequeno, no canto, são difíceis de superar. Outro exemplo econômico, sistema 3 vias como o Linton. Mede bem, soa bem, com woofer de 8 polegadas e potência até 200 watts. Custa entre 1.000 e 1.200 euros. Um modelo acessível no mercado. É uma opção econômica, mas bem competente. Produzida na China com projeto inglês, nesse preço é inevitável. Algumas especificações divulgadas podem não ser precisas. O volume interno real fica por volta de 33 a 35 litros. Tudo é produzido lá. Esse é o nível mínimo aceitável, sem grandes diferenciais. E existem versões acima, com diferentes posicionamentos de mercado. A versão básica custa cerca de 1.000. A seguinte, mais cara, traz melhorias no acabamento e no crossover. E no topo da linha chegamos a valores próximos de 7.000. É uma caixa honesta, que entrega bem em toda a faixa. Mas no fim, não existe uma resposta única sobre qual caixa escolher. Uma muito boa custa caro. A escolha é praticamente ilimitada. O ideal é olhar, ouvir e comparar. E por que estou mostrando essas torres? Porque essa aqui é basicamente uma evolução daquela anterior. Se adicionarmos mais um alto-falante, o gabinete se estende até o chão. Mas a estrutura principal continua sendo a mesma. E se você tiver espaço e liberdade, isso também é uma excelente solução. Painel frontal largo, grande área de emissão, tudo é reproduzido com honestidade. O high-end é bom, mas muitas vezes superestimado. Para quem quer fazer por conta própria e ainda ter qualidade, existe um ótimo site do Troels Gravesen, um dinamarquês conhecido por projetos acústicos. Ele desenvolveu inúmeros projetos com drivers de alta qualidade. E, se você souber substituir alguns componentes caros por opções mais acessíveis, dá para montar ótimos sistemas com base nos projetos dele. Vou mostrar um exemplo que eu mesmo fiz. Usei o projeto como base, mas simplifiquei a construção por limitações na marcenaria e troquei o médio e o tweeter por alternativas mais acessíveis. No geral, 50 aqui e 50 ali. O woofer principal mantive da linha Satori, excelente driver. O grave ficou impressionante. Os médios originais eram caros, então substituí por versões mais econômicas. O crossover é simples, mas os componentes precisam ser calculados ou adquiridos separadamente. Isso faz parte do modelo dele. Mas ele fornece toda a geometria e dimensões. Com habilidades básicas de marcenaria, dá para construir. Eu simplifiquei a estrutura interna, usei menos divisórias, mas mantive o princípio.
Ele tem versões mais complexas, mas o resultado final é semelhante. Também recalculei o duto usando um tubo de 70 milímetros. Usei um tubo comum, fácil de encontrar e funcionou perfeitamente. Caso contrário, seria difícil conseguir o original. Os cálculos não são complicados, mas exigem algum aprendizado no início. O resultado final ficou excelente. Tenho até um vídeo mostrando a construção em CNC. Onde comprar drivers? Aqui tem um fornecedor europeu. Grande variedade. Costumo comprar nesse tipo de loja. Esse aqui, por exemplo, é intermediário, mas soa muito bem. As especificações são excelentes. A resposta é bem linear, com pequenas variações de cerca de 2 decibéis, praticamente imperceptíveis. Vai até quase 4 kHz com ótima qualidade. A precisão é incrível, com distorção muito baixa. E com sistema ativo, cortando em 300 Hz e depois em 2,5 ou 3 kHz, a carga para o amplificador fica extremamente leve. Amplificadores como o TPA 3255 funcionam muito bem. Ou seja, há muitas possibilidades para obter excelente som. E agora o woofer que prometi mostrar. Aqui estão as versões de 4 e 8 ohms. Eu escolhi a de 8. E o desempenho é impressionante. Quem ouve fica surpreso. Mesmo com suspensão de borracha, ele entrega um grave excelente. Tudo é bem projetado, engenharia de alto nível. Projeto dinamarquês, produção asiática, padrão atual do mercado. E o grave é realmente impressionante. Boa resposta em baixas frequências com pouca queda. Linearidade excelente, permite até uso em 2 vias. Mas aqui estamos falando de um woofer dedicado. Ele começa a distorcer só acima de 2 a 2,5 kHz. Mas custa mais caro que os outros. Ainda assim, vale a pena. Conclusão. Para o melhor custo-benefício, montar sua própria caixa é uma excelente opção. Com cerca de 1.000 euros dá para alcançar um resultado incrível. Realmente incrível.